Luneta Sonora na área. E hoje eu vou falar de um assunto que eu estou tratando nessas últimas 2 semanas no Sete Perguntas. Na semana passada eu estava falando sobre memória afetiva na criação, sobre como as nossas memórias ajudam, de certa forma, a moldar aquilo que a gente constrói hoje em dia. Como eu estava falando, por exemplo, da questão da rua, onde eu comecei a fazer os desenhos, que eram desenhos que eu fazia na poeira da rua, que se desfaziam aos passos de quem passava lá, às rodas dos carros e por aí vai. Nessa semana eu estou falando sobre a cidade como inspiração e também tem essa mesma linha de pensamento sobre preservar um pouco ou o máximo que você puder das memórias que você tem do lugar onde você mora. E no episódio de hoje, Memória Coletiva e Narrativas Digitais, que é o título desse episódio, eu trago como histórias não são só lembranças individuais, mas construções compartilhadas. No episódio de hoje, nós vamos discutir como a memória coletiva influencia a forma como contamos e recebemos narrativas no ambiente digital. Afinal de contas, a gente compartilha nas redes sociais um pouco, ou o que a gente puder, das nossas vidas. E ao longo do tempo, a gente vai percebendo que tudo aquilo que a gente compartilha vai se tornando um elemento da história e da memória. Afinal de contas, as redes sociais ajudam, de certa forma, a guardar essas memórias. E é o que está aqui no roteiro, que as redes sociais funcionam hoje como grandes arquivos vivos, onde lembranças circulam, ressurgem e ganham novos significados. Memes, hashtags e threads, por exemplo, são expressões de como a coletividade ressignifica fatos e experiências, criando uma memória comum que atravessa as gerações conectadas. E é aquilo, as redes sociais, as redes sociais, como você conhece, tem um pouquinho mais de 20 anos, mas teve memórias que se perderam, como as do Orkut, que o Google simplesmente encerrou e basta apertar de uma tecla, eu usei o teclado, para deletar toda aquela memória que foi construída ao longo de tempos e tempos. Ou seja, uma memória que está nos data centers. E não necessariamente aquela memória que está guardada nos nossos computadores e nas nossas memórias que a gente tem na cabeça mesmo. E no post eu falei justamente dessa questão. Como a internet, ela se tornou, de certa forma, um arquivo vivo da nossa época, um espaço onde a memória coletiva é construída, compartilhada, contada, recontada, quantas vezes forem necessárias. E a gente cria as nossas memórias, onde cada postagem, registro, imagem publicada, ela é parte de uma narrativa maior, a história digital que estamos contando sobre nós mesmos. Como eu estou contando há quase 17 anos na forma de um site com quase 9.000 textos digitados e contando, e dos tantos registros que são feitos nas redes sociais, do conteúdo que é compartilhado lá. E as narrativas digitais, elas moldam essa forma de como a gente lembra e como a gente interpreta esse passado e se misturam com as vozes de milhões de pessoas. Então, essa é uma história que cada um conta de um jeito e da maneira que cada um conta essa história vai se conectando com o ambiente de cada um, da maneira de cada um. E são várias histórias que criam uma história completa, uma história feita de histórias. E o digital permite isso, que cada um de nós seja narrador e personagem ao mesmo tempo, com o poder de registrar e ressignificar o que antes dependia apenas de grandes veículos ou instituições. Ou seja, quem é que conta a história? Quem é que determina o que é a história? E, basicamente, é sobre isso. Como a gente quer contar a nossa história sem guerras de versões. Então, as memórias digitais, elas são isso. Elas impactam a cultura, impactam a identidade, impactam o modo como nos relacionamos com o tempo. E sobre a preservação de memórias, é um convite à reinvenção.
mais do que revisitar o passado. Revisitar a memória, preservar as nossas memórias, para além de não deixar essas memórias se perderem, ela é um ato de consciência criativa. Na era digital, a gente escolhe, a forma como a gente escolhe lembrar das coisas que a gente quer lembrar é tão importante quanto aquilo que decidimos esquecer. E mais importante do que isso, em cada lembrança compartilhada, ela pode se transformar num ponto de partida para novas histórias, conectando passado, presente e futuro. É uma narrativa viva e em constante movimento. Ok, esse foi o Luneta Sonora de hoje. Vocês já sabem que tem episódio inédito do podcast toda sexta-feira, na sua plataforma de áudio preferida, sua plataforma de vídeo também, no YouTube e no Spotify, e nos sites. Sabe também que estou nas redes sociais, @josivandrovelar e @josivandro no X no Tumblr. Pra quem não entendeu nada, aliás, você não tá entendendo nada a partir do sentido de, pra você que não entendeu nada. É a segunda vez que eu tô gravando o episódio. E essa é a versão valendo. Porque eu gravei hoje uma primeira versão e nem levei ao ar, porque tava horrível. Eu avaliei, eu vi o episódio. Será que eu contei a história direito ou eu não tô sabendo traduzir melhor o que o roteiro conta? O que o roteiro que eu elaborei conta? E eu achei horrível. E eu simplesmente descartei. O episódio estava todo feito de qualquer jeito. Eu tava assim, porque por conta do ajuste do tripé, que tinha um negócio aqui, eu não sei como fazer, eu tava assim. E acaba que essas coisas fazem parte do cenário, como elas de fato fazem parte do cenário, e que assim seja, o cenário tá bom, o cenário tá melhor, o cenário tá do jeito que eu queria, mas ainda tem outras coisas para fazer. Ok? Então é isso. Esse foi o episódio de hoje do Luneta Sonora. Nem eu sei quais são os próximos. Eu vou ainda fazer os roteiros. E é isso. Né? É isso. A gente se encontra por aí. Até lá. E não desanime.